Vamos considerar uma situação que envolve variações da energia potencial elástica, um caso onde a força vai provocar uma deformação elástica. A figura mostra uma mola sendo comprimida por dois blocos móveis. Existem duas maneiras de analisar esse problema. Primeiro, nós podemos considerar a mola e os blocos como um sistema fechado, cuja energia deve permanecer constante. Nessa situação, o bloco 1 exerce uma força sobre a extremidade esquerda da mola, e o bloco 2 exerce uma força sobre a extremidade direita da mola. As forças de contato que o bloco 1 exerce na mola e que o bloco 2 exerce na mola são forças internas ao sistema. São forças que os blocos exercem sobre a mola. A situação é a seguinte: os blocos têm uma velocidade inicial e começam a comprimir a mola. Nessa compressão da mola, a velocidade de cada bloco diminui e a compressão da mola aumenta. Isso significa que a energia potencial da mola aumenta durante a compressão, em uma quantidade igual à diminuição da energia cinética dos blocos. Nesse sistema, não há forças externas, portanto, não há trabalho. O trabalho é igual a zero. Por mais que se observe forças nesse sistema, essas forças são internas, e forças internas não realizam trabalho. Após a compressão máxima, quando os blocos chegam à velocidade zero e a mola está comprimida ao máximo, há a situação da expansão. Na expansão, a energia potencial da mola diminui, de uma quantidade igual ao aumento da energia cinética dos blocos. Eu posso escrever que a variação da energia potencial vai ser igual a menos a variação da energia cinética. Perceba que são os blocos que estão segurando a mola, são os blocos que impedem a expansão da mola. As forças ainda são internas e a energia do sistema não varia. Eu posso escrever que a variação da energia potencial elástica mais a variação da energia cinética é igual a zero. Você pode pensar que a mola exerce uma força sobre os blocos e não o contrário. Não esqueça, no entanto, que a força exercida pela mola em cada bloco é apenas uma parte de um par de interação. Se você estiver com problemas para visualizar a força exercida pelos blocos na mola, que estão representados no desenho, imagine a mola se expandindo sem ter que empurrar contra os blocos. A expansão seria muito mais fácil, porque não haveria resistência dos blocos. Então, de certa forma, a força exercida pelos blocos na mola diminui a expansão da mola. A segunda forma de analisar o mesmo problema é considerar apenas a mola como um sistema no qual os blocos realizam trabalho. No sistema fechado, somente a mola pertence ao sistema. Os blocos pertencem à vizinhança. No processo de compressão, ilustrado na primeira figura, o aumento da energia potencial da mola resulta do trabalho realizado pelos blocos na mola. A energia potencial elástica aumenta, porque o trabalho realizado sobre ela é positivo. Basta ver a segunda gravura. Observe a força aplicada que o bloco 1 exerce na mola. O ponto de aplicação da força se deslocou para a segunda situação, por um valor de ΔRF. Note que a força que o bloco 1 exerce sobre a mola tem a mesma direção e sentido que o deslocamento da força. E o bloco 2 comprime a mola com uma força de contato do bloco 2 sobre a mola. Nesse processo de compressão, o ponto de aplicação da força do bloco 2 se deslocou de um valor ΔRF. E da mesma forma, a força de contato e o ponto de aplicação da força têm a mesma direção e sentido. Há forças externas nesse sistema fechado que inclui somente a mola. E há trabalho positivo, porque a força é paralela ao deslocamento da força. Em consequência, o trabalho é positivo. Considerando a segunda figura como um ponto de compressão máxima, a velocidade dos blocos é instantaneamente igual a zero, mas ambos continuam a comprimir a mola. Na expansão, a energia potencial da mola diminui, de uma quantidade igual ao trabalho negativo realizado sobre ela. O bloco continua exercendo a força no mesmo sentido. O bloco 1 continua exercendo uma força de contato sobre a mola no sentido positivo do eixo X. Contudo, o deslocamento da força na expansão tem sentido contrário à força. E o mesmo acontece para o bloco 2. Na situação intermediária, na compressão máxima, mas o deslocamento da força se dá no sentido positivo do eixo X.
A força de deslocamento tem sentidos opostos. Na expansão, as forças são externas e há trabalho negativo. Quando o trabalho é negativo, há uma diminuição da energia do sistema. Resumindo esse slide, na compressão, a energia do sistema aumenta, porque o trabalho é positivo, o trabalho realizado pelos blocos na mola. E no segundo caso, a energia do sistema diminui, porque o trabalho é negativo, o trabalho dos blocos sobre a mola.